Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Central Multicast, essa fábrica de cultura, entretenimento e informação. Meu nome é Eduardo Schumacher, sou advogado e empreendedor e este é meu podcast Plano de Negócios. Hoje nós estamos aqui no mês de agosto e com muita honra estou recebendo aqui um advogado que eu tenho muita admiração. Eu admiro muito ele, admiro muito o escritório dele. O nome dele é Márcio Carpena. Acho que todos que estão nos vendo aí já ouviram falar esse nome, ou pelo menos têm algum conhecimento do escritório Carpena e Advogados. É um escritório centenário de Porto Alegre. O Márcio é um empreendedor por natureza e advogado por formação, com atuação forte na área contenciosa, civil, em tribunais estaduais, regionais, federais, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Sua maior especialização é a resolução de conflitos e estruturação jurídica de negócios e operações civis e comerciais. Muito bem-vindo, Márcio. Muito obrigado pela tua presença aqui. É uma honra te ter aqui no meu programa. Schumacher, muito obrigado. É um grande prazer estar aqui, né? Recebi de forma muito honrada o convite e aí vamos ver se a gente consegue trocar algumas ideias aí. Eu gostei muito quando eu te procurei, tu já foi muito solícito, já se botou à disposição e para mim isso foi uma honra, porque eu sempre te admirei, eu te conheci há bastante tempo, acho que tu nem vai se lembrar que uma vez eu fui num churrasco na casa do Renan, eu acho que tu era amigo do pai dele, o Renan Bastos. Sim, e era um churrasco que tu estava lá, tu tinha recém saído da PUC, tu estava dando aula? Dava aula na PUC, eu dei aula pro pai dele. Tu deu aula pro pai dele e aí vocês foram para lá e a gente se conheceu naquele... Sim. E ali eu vi, a gente trocou algumas ideias, eu também estava recém começando na minha carreira jurídica, não quero dizer a data, mas faz um tempinho isso. Faz umas décadas. Faz umas décadas e desde lá eu acompanho a tua carreira aí, Márcio, e sei que tu é um advogado que é empreendedor e muito mais um empreendedor que é advogado. Então eu queria entender um pouquinho da tua carreira, como é que tu começou, quando é que começou a vir essa tua veia para o empreendedorismo, que isso eu acredito muito te ajuda com os teus clientes, então... Quero entender um pouquinho aí dessa tua trajetória profissional. Tá, eu sempre falo o seguinte, né? Às vezes as pessoas me indagam a respeito de como ser empreendedor, enfim, tal. Eu acho que não há uma fórmula, eu acho que isso é basicamente uma essência, né? Tem pessoas que são movidas a desafios, que são mais inquietas, assim, e têm grandes sonhos. E esses sonhos passam por arriscar algumas coisas, né? Arriscar, às vezes, capital, às vezes energia, às vezes um projeto de vida, né? Então, e outras, sem qualquer demérito, preferem algumas posições um pouco mais confortáveis, entre aspas, ou mais, vamos dizer assim, até mais limitadas por um lado, mas mais seguras por outro, né? Se a gente pegar, por exemplo, eu fui professor universitário da PUC durante muito tempo, 14 anos, né? E pude, assim, verificar dois perfis bem claros de alunos, né? Um deles, que é o aluno mais vocacionado para a questão lá de concurso público, enfim, tal, almejando muito mais uma segurança, né, de longo prazo, ter um sacrifício inicial, né, por fazer e passar num concurso, né? Então, daquele momento, tipo pré-vestibular, né, que você sai da universidade, aí fica um tempo estudando, né, virando concurseiro, enfim, e aí é um sacrifício bem grande naquilo ali, em busca de uma
segurança futura, ainda com recursos financeiros mais limitados. E já tem outro tipo de pessoas, né, dentro da Faculdade de Direito que você verificava lá que tinha a IVA, né, de empreender, de ter o próprio escritório, né, e, assumindo os riscos, vamos dizer assim, decorrentes disso. Evidentemente, ser empreendedor não significa ter sucesso, né, eu acho que são coisas distintas. Mas uma coisa que eu sempre gostei, assim, Schumacher, e aí eu acho que uma das coisas que deu a formação no escritório, quando eu ainda estava na PUC, era procurar nos meus alunos, né, pessoas que, em primeiro lugar, tivessem algumas características que fossem complementares às minhas. E não necessariamente, às vezes, sinergias, né, de pessoas que pensam igual e que vão, na verdade, dar força para aquilo que você está querendo fazer, mas pessoas que são capazes de trazer críticas construtivas, né? Vai ajudar no projeto, mas numa forma assim bem heterogênea, né? São complementares. Então, um cara que vai dar outro ponto de vista, né? Vai te acompanhar, mas vai ajudar a refletir. Então, isso é uma coisa que eu sempre valorizei. E mais do que isso, né? Aqueles alunos que acabaram se tornando meus sócios, são meus sócios hoje, e tem vários deles, né? Eu procurava em sala de aula, né? Quando tinha alguém que eu enxergava como diferenciado. Caça-talentos dentro da PUC. Exatamente. Eu sempre entendi a PUC como um grande laboratório, né? E digo assim, só se eu for burro para não pegar aqui os número 1 de turma. Né? E número 1 não era o cara que só o CDF, mas o cara realmente que mostrava um jogo de cintura, que tinha uma posição um pouco mais empresarial, que tinha algum diferencial, algum skill, soft ou hard skill, que pudesse, num projeto maior que eu tinha, ajudar. E nesta avaliação, e eu acho que isso é importante, pelo menos para quem empreende, quer ter partners, quer ter sócios, quer ter parceiros, quer ter colaboradores, eu sempre valorizei uma coisa chamada necessidade e paixão. Cara, eu acho que são dois elementos assim que são explosivos se unidos, né? Se você pega o cara que precisa e é apaixonado por um negócio, cara, o sucesso é uma decorrência. Tá vendo alguém aqui na tua frente aqui. Pois é, pô. Sabe então, que, cara, isso aí. Com todo o respeito, meu pai, com todo o trabalho dele, meu pai era um taxista, né, cara? E eu sempre quis ter algo mais. Eu sempre quis ter dinheiro, sempre quis ter dinheiro para comprar as coisas que eu gostava. Então, comecei a trabalhar muito cedo. E dentro da advocacia, eu disse assim, dentro da advocacia é onde eu posso ir lá para cima, né? Eu posso buscar um elevador que ele vai me jogar lá para cima. Como tu disse aqui no início, tem gente que prefere ir lá fazer um concurso, nunca vai passar fome, mas também nunca vai ficar rico. Exatamente. Né? E eu não. Eu sempre quis buscar a minha independência financeira. Tô no caminho bem, acho próspero, né? Tu também estás, sem dúvida nenhuma. Mas eu vejo assim a advocacia como um grande canal para isso. É uma via que tu pode sair do nada e ir para tudo, né? Isso que é muito legal na advocacia. Mas como tu disse, tem que arriscar, tem que botar a pele em jogo, né? Exatamente, cara. Meu pai dizia o seguinte, a advocacia é uma profissão onde você pode ficar rico, né? Agora, eu sempre ouvi essa frase com um certo distanciamento, porque também não acredito assim que, né, vai vir uma causa milionária para alguém que não está preparado. Verdade. Daí é uma loteria, né? De regra, né, na advocacia, ou na medicina, ou na engenharia, ou onde você, né, pensar, você necessariamente precisa dedicação, né? Você precisa ter alguém muito focado naquilo lá. E aí, quando eu falo em necessidade mais paixão, é o seguinte, né? Quando o cara é apaixonado por aquilo, ele já é naturalmente focado. Verdade. Né? É a determinação obstinada. Só que aí, Schumacher, ao longo da vida, da experiência, da maturidade, eu vi muita gente apaixonada sem necessidade. E acho que isso é muito ruim, entendeu? É o grande desafio que eu tenho com meus filhos, por exemplo. Me explica um pouco isso. Uhum. Apaixonada sem necessidade, me explica um pouco. O cara realmente, ele gosta muito de alguma coisa, né? Só que como ele não necessita viver daquilo, porque ele é abastado, porque, né, ele nasceu num berço de ouro, ou porque ele, né, já tem uma profissão que lhe dá alguma coisa, então ele não explora aquilo ali, né, como atividade de vida. Ele não desenvolve aquilo ali, é contento, porque ele não depende daquele negócio. Então, sempre fica no meio do caminho, né? O cara é super talentoso e quantas pessoas, às vezes a gente conhece, né? Vê assim, o cara é super talentoso, mas ele foi estragado pelo quê? Pelo pai que dava tudo,
ou pelo dinheiro, né, ou pela aquela falta de necessidade de assim, né, pô, eu preciso unir essa minha vocação, essa minha paixão, esse meu foco, né, com alguma coisa que vai me sustentar ali adiante. Eu, quando comecei, assim... Tu acha que, só pra gente continuar, só pra não perder o gancho, tu acha que esse cara é aquele cara que no primeiro desafio ou no primeiro obstáculo ele desiste porque ele não precisa daquilo? Não, é que assim, eu acho que esse cara às vezes não tem a devida motivação, né? Entendi. Como ele sobrevive sem aquilo, ele gosta daquele negócio, ele é apaixonado por aquilo ali, mas, cara, também Se não der certo, fazer... deu, se não der, tá tudo certo também. Exatamente. Então, eu tenho o privilégio de trabalhar com algumas pessoas, assim, que venceram na vida, e tenho visto isso, às vezes, né, com a questão da prole, né, deles, e o que me preocupa, né? Diz, pô, esse cara veio do nada, criou um império, hoje é bilionário, tem 5 filhos, e os 5 filhos com bastante talento para várias coisas diferentes, mas nenhum deles engajado, entendeu? Nenhum deles... Não fez sucessor. Assim, não fez sucessor, né? Fez herdeiro só. Fez herdeiro. Então, eu acho que isso é uma coisa que preocupa. De outro lado, o seguinte, né? Se a gente pegar, assim, hoje lá, as pessoas que estão do meu lado, no escritório como sócios, né? São pessoas que, pô, eu tenho N exemplos, né? O Walter Ney, que é um cara que tem doutorado hoje pela URGS, é um cara fantástico, enfim, então, o cara foi açougueiro. Olha aí. Né? Teve uma infância humilde. A Jaqueline vem do interior do Rio Grande do Sul, quer dizer, é uma das sócias brilhantes que a gente tem lá, quer dizer, que veio ao mundo dizer, né, que veio dar um recado, assim, pô, eu vim aqui para vencer, com muita dificuldade, morando, né, dividindo o apartamento durante a faculdade com pessoas lá, economizando para poder comer, enfim. Então, Carpena, que esses caras são um pouco que nem eu, não tem como dar errado. Se der errado, exatamente, muito errado. Não tem entendeu? plano B. Não tem plano B, cara. Mas, Schumacher, esse é o ponto, entendeu? É não ter plano B. Eu acho que é isso. Se tu tem, na verdade, uma necessidade, né, e não pode dar errado, e você tem algum talento, alguma paixão, enfim, tal, e você consegue unir essas duas coisas, claro que você tem que ser inteligente, não adianta, pô, agora eu vou criar um negócio que realmente não tem valor. Tem que ter valor. Claro, né? Sem dúvida. Você tem que desenvolver alguma coisa que possa ter serventia para os outros, que as pessoas realmente... até esses dias eu vi uma frase muito interessante, né? Eu tenho que desenvolver alguma coisa que as pessoas têm que me pagar. Né? Que queiram me pagar para eu fazer essa coisa. Porque eu sou um pintor de porcelana aqui, né? O universo de pessoas que gostam de porcelana é baixo, que gostam de pintura em porcelana é menor ainda. Sim. Enfim, então, né, vai restringindo. Agora, se você trabalha com soluções de problemas, e aí são problemas na área de direito, você tem uma gama de conflitos sociais em direito de família, né? Questões administrativas, né? Em tudo, né? Desde relações comerciais. Né? Pô, hoje eu estava vindo para cá e recebendo a 18ª ligação de call center do dia. Né? Eu nunca pensei em processar um call center, mas pô, eu estou tão de saco cheio com isso, que eu disse assim, pô, né, merecia. Começou a me incomodar aquele negócio. Sim. Então, às vezes, as coisas mais triviais do dia a dia, né, já entram no nível assim que realmente você precisa de algum remédio. E aí, logicamente, você tem que contratar alguém para isso. Eu acho que isso serve o psicólogo, né? Quando você vai no médico, isso acontece, né? Bom, N profissões. E uma coisa curiosa que eu verifico no Brasil, comparado, por exemplo, nos Estados Unidos, eu tenho uma operação nos Estados Unidos de um cliente que eu acompanho, enfim, e tal. E aí, conversando com ele, a gente estava em Chicago, ele disse para mim, pô, estava conversando com a família dele, que é norte-americana, e o cara disse assim para mim, não, eu estou indo agora em outubro para fazer um tratamento dentário em Porto Alegre. Eu digo, como assim? Tu está em Chicago? Ele disse assim, não, cara, eu faço no Brasil, faço tratamento dentário, tratamento capilar, faço meus check-ups, enfim, tal. Eu disse assim, cara, como assim? Você é rico em Chicago? Ele disse assim, cara, não, é o seguinte, a cultura norte-americana, em primeiro lugar, você tem um médico de família. Então, eu não tenho médico especialista para tudo. Né? Em segundo lugar, mesmo sendo rico, é extremamente caro, porque o serviço nos Estados Unidos é caro. Sim. O advogado é caro, o médico é caro, o terapeuta é caro. Todo o serviço é caro, tudo que você demanda de alguém é caro. E o produto é barato. No Brasil é o contrário, né? Você vai comprar um iPhone, é caríssimo, e aí você vai lá no psicólogo, no médico, enfim, tal, num advogado. É verdade. Né? Então,
tem essa mudança cultural e tu vê, e o cara vem dos Estados Unidos consultar no Brasil. E daí faz um monte de coisa aqui. Então eu achei super curioso. Sim. Pena que juridicamente a gente não consegue exportar esse conhecimento porque a legislação é diferente, mas eu gostaria de ter isso. Mas se tu for pensar também no Brasil, dentro dessas áreas que tu falaste, tem muita gente muito bem preparada, né? Apesar do brasileiro ter uma desvantagem profissional, mas por outro lado, o brasileiro é muito bem preparado na medicina. Tu vê muitos gaúchos, enfim, brasileiros mas você sabe, se destacando no mundo, né? Matéria do direito lá fora, né? Se você for hoje num curso de LLM, que é um master, em qualquer universidade norte-americana lá que tenha brasileiro, cara, você vai ver um grupo de pessoas ou uma pessoa realmente focada em fazer aquilo aí uma coisa muito diferente, né? Eu não tive essa oportunidade de fazer fora, mas eu tive um amigo que fez em Northwestern, em Chicago, e depois o Joe, que foi meu sócio também, que foi meu aluno, acabou fazendo também nos Estados Unidos, foi muito legal. Cara, você viu uma dedicação assim incrível, né? A pessoa lá fora, enquanto brasileiro, né, fazendo estudos daí, claro, de coisas que são aproveitáveis no Brasil, questões de negócios, né, modelos de contrato de M&A, de fusões, aquisições. Então, é super rico. E você vê esse brasileiro engajado, né, de alto nível técnico, né? Então, você vê brasileiro trabalhando fora também. Eu estava em Nova York agora lá, pô, a irmã de uma colega minha de graduação está nos Estados Unidos, aí trabalhando super bem, enfim, tal, fazendo carreira lá, então, né? O brasileiro se destaca quando quer, né? Eu acho que sim. Eu não gosto de ser muito bairrista, assim, e dizer, não, o brasileiro é melhor que os outros. Não, eu acho o brasileiro igual aos outros, né? Igual aos outros. E a experiência também que eu tenho, por exemplo, nos Estados Unidos, né, que a gente acha, o americano lá é super bacana, o negócio tudo funciona, afinal, não é bem assim. Muito pelo contrário, né? A mão de obra dos Estados Unidos de baixo nível, ela é infinitamente inferior à brasileira, né? E vai dentro daquilo que tu estava falando aqui no início. Por ter uma dificuldade maior, o cara que vai trabalhar lá fora, ele tem que se dedicar muito mais. Muito. Ele tem que ser o dobro de competente do que o americano, por exemplo. Então ele chega lá voando, focado naquilo, né? Mas olha só que engraçado. Determinação, né? E talento. É o que tu estavas falando como princípio básico do sucesso. Uma coisa que eu acho engraçado, se você for nos Estados Unidos, por exemplo, o nível de competitividade entre eles é extremamente alto, né? Então, assim, por exemplo, você não vê numa PUC, numa URGS, assim, os caras se matando, né, para passar na OAB ou para ser o número 1 da classe, enfim, tal. Porque se você for o número 1 em Harvard, por exemplo, você sai já com um garantido emprego de $200 mil no primeiro ano. Quer dizer, você é um advogado júnior, bem sucedido já de carreira, e aí, se bobear, você entra no contrato de partnership já para virar sócio. Então, tem um nível de competitividade que é muito bom, e quando a gente vai lá fora, no alto nível, assim, cara, você vê isso aí. Então, eu acho que quando o brasileiro chega lá e diz assim, cara, aqui o jogo é diferente. E é bom que ele vá, quando ele volta, ele traz esse nível, né? Então, eu não acho que a gente seja melhor que os outros. Não. Eu acho que a gente tem a mesma capacidade que os outros e, às vezes, por questões culturais, a gente acaba se apequenando ou tem aquele espírito de vira-lata, né? Achando, que o brasileiro é assim. Eu canso de ouvir assim, pois é, se for nos Estados Unidos, era diferente e tal. Tem muita coisa nos Estados Unidos que é muito pior do que aqui. E tem muita coisa lá que é muito melhor, né? Então, às vezes, a gente começa a olhar e valorizar só o que é bom. Eu tenho essa experiência, assim. Isso é uma coisa, por exemplo, o norte-americano não toma vacina. Sim. Eu não estou fazendo nenhuma apologia contra a favor, mas é fato, né? Você chega hoje lá no pessoal de... Uma rejeição grande lá, a vacina, né? Não, o cara não quer tomar, né? E o cara, né, perde familiares, enfim, tal, no meio da pandemia. Então, são questões assim culturais. Está certo, está errado? Né? Não sei, se tem problema de racismo incrível, incrível, um negócio que é surreal em determinados estados. É complexo, é tenso isso realmente, né? No restaurante é tenso. Então, eu acho que a gente tem diferentes problemas, né? E agora, aqui no Brasil, o que eu acho sim que é diferente é o seguinte, né? Aqui, para dar certo, cara, se você dá certo no Brasil, eu acho que dá certo em qualquer lugar. É que nem o gaúcho, quando dá certo aqui, ele dá certo em qualquer lugar Porque Brasil, aqui, né? cara, é o seguinte. Eu alguns anos atrás, fui fazer eu fui acompanhar um cliente na abertura de uma operação nos Estados Unidos. Aí eu chegava nos Estados Unidos, a gente fazia um roadshow em vários condados, para saber onde é que a gente instalar uma planta de fábrica, né? E aí o empresário não falava muito bem inglês, enfim e tal, e eu fazia a apresentação do negócio lá também.
A coisa mais curiosa é que você chega no Condado. O Condado é a região assim, de meia dúzia de municípios. Então você imagina ali Campo Bom, Esteio, São Leopoldo e Novo Hamburgo. É um condado. Tá. Aí o condado se organiza, né? Se organiza de uma forma tal que é o seguinte, pô, vai vir um Schumacher aqui do Brasil porque ele quer instalar uma planta aqui. Ninguém sabe o que é. Aí quando você chega lá, os caras te levam na universidade, né? Você chega lá, tem o senador da Flórida, que é do estado lá, é da cidade de Novo Hamburgo, por exemplo. O senador da Flórida vem te cumprimentar, diz assim, pô, muito prazer, você está aqui. Daí tem o prefeito da cidade, tem o reitor, tem uma série de pessoas que são autoridades recepcionando uma comissão de uma coisa que eles não é. Você não é a Ford que está chegando lá, você não é a General Motors. Sim. Entendeu? E é bem isso, a gente ia instalar uma empresa que ia gerar 50 empregos. E no início eu achei engraçado, eu disse assim, esses caras estão malucos, porque esses caras acham que a gente vai gerar 5 mil empregos. Quando a gente dizer que é 50, pô, os caras vão embora, levantar da mesa. Tu já falou no ouvido aqui do teu cliente, eu acho que deram uma informação errada, eu acho que eles estão pensando que é 5 mil empregos, exatamente. Né? Cara, eu tava constrangido até, disse, então... Mas daí, a coisa mais curiosa é que é o seguinte, o cara chega pra você e diz assim, vem cá, eu não sei qual é a tua operação, mas eu sei que é ligado ao setor de engenharia. Então eu quero te dizer o seguinte... aqui tem a escola de engenharia do condado, sei lá, da PUC, né? E aí a gente está disposto a fazer o seguinte, a gente pode abrir uma cadeira na engenharia para treinar o tipo de engenheiro que você precisa. Olha só, cara. E o seguinte, tem uma escola técnica aqui, também se você precisar de pessoal técnico, a gente pode treinar esse pessoal para te atender. Mas vocês já fizeram isso? Não, a gente já fez isso para Airbus, a gente já fez isso para Embraer. Eu quero dar um case de coisas. Bom, primeira coisa. Segundo lugar, o cara abre lá no condado, tem uma apresentação parecida com o que o Dória fez em São Paulo. Né? Você chega na sala, assim, tem uma sala de investidor, onde tem tudo do condado. Né? Os caras dizem assim, cara, número de engenheiros que a gente tem, 4.374. Né? Número de pessoas com pós-graduação, tem na vírgula tudo lá, número de aposentados, né? Renda per capita, enfim e tal, bababá. Qual é o tipo de mão de obra que você precisa, qual é a taxa de desemprego, enfim e tal. Mas tudo isso aí são dados que a gente... Né? Nos Estados Unidos tem dado para tudo. Mas o curioso é o seguinte, ele chega para você e diz assim, cara, Schumacher, agora é o seguinte, como é que eu posso te ajudar? O que você precisa? Incentivo fiscal? Você quer um terreno? O que eu posso fazer para te ajudar? A ponto tal, a gente foi fazer uma apresentação, aí teve uma senhora tem uma câmara nos Estados Unidos chamada Florida West, que é no oeste da Flórida, tem uma câmara de desenvolvimento. Aí essa senhora estava presente, enfim, tal. Uma espécie de uma chanda. Tipo um chão, tá? Regional lá, né? Como se fosse, sei lá, uma câmara para desenvolvimento. Daí ela chegou e disse, não, a gente tem um tipo de incentivo, enfim, tal. E olha a questão cultural interessante. A gente vai pagar $1.000 por funcionários, para o treinamento de funcionários. E aí eu disse assim, acho que eu entendi mal, pô, vai pagar $1.000. Aí eu disse para ela, olha, Danita, eu acho que tem um problema, porque como essa tecnologia que a gente está trazendo do Brasil para cá, vocês não têm como dar treinamento, não tem como, né? Eu disse, não, mas a gente vai dar o treinamento, enfim e tal, bababá, e batia nos $1.000. Aí, a terceira vez, assim, mas como é que vai dar o treinamento se eu conheço, né? Vocês não têm tecnologia no Brasil. Eu disse, não, a gente vai dar o treinamento, eu vou te dar o dinheiro. Vem cá, você vai me dar $1.000 para eu treinar o cara para trabalhar para mim? Ela disse, claro, pro dia que você for embora, você deixa o cara treinado aqui. Então, você está transferindo tecnologia para os Estados Unidos e para o oeste da Flórida. Então, a gente vai fazer isso. Que é o pensamento, né? Não é à toa, né? Cara, a potência, né? Não é à toa, né? Cara, e isso é legal, entendeu? Os caras são preparados para fazer negócio. Agora você vai montar um negócio no Rio Grande do Sul, no Paraná. Não muda muito, né? Não muda muito. Os caras falam, tem muito floreio, mas na verdade, porrada. Você não consegue tirar os permits aqui, são as licenças para nada, né? Tudo demora. Aí, não, vamos desburocratizar agora. Não, agora leva 24 horas, tudo bem. Aí você faz um negócio, 3 meses depois vem um fiscal de ICMS lá, né, te encheu o saco pela classificação que você teve, enfim e tal. Se você, antes de ser autuado, você estava na dúvida. Você vai consultar, não consegue, entendeu? Cada um tem uma perspectiva, tem um manicômio tributário, né, extremamente complexo, a legislação trabalhista, que é realmente, vamos dizer assim, muito prejudicial ao desenvolvimento de negócios, né? Porque às vezes você quer fazer alguma coisa, pô, você está engessado na legislação muito antiga. Então, esse tipo de coisa... A minha mulher abriu agora, tempo atrás, aí, uma franquia aí de harmonização facial e tal, e as funcionárias dela lá poderiam ser dentistas, biomédicas, nessas duas áreas aí. E ela escolheu por uma questão de afinidade de dentista.
não me foi lá o conselho de odontologia para proibir elas de trabalhar lá, porque lá tinha o marketing do antes e depois, e porque a gente anunciava preço dos procedimentos. Cara, em vez dos caras olharem isso como uma possibilidade de uma nova porta de empregos para recém-formados ou para quem quisesse ir para a área de estética, enfim, Sim. não. Foram lá para fechar a clínica, daí a gente conseguiu tirar eles. Daí eles não satisfeitos, eles se juntaram com a vigilância sanitária, voltaram lá. E a gente precisou entrar com mandado de segurança e tal. E esse é o Brasil, cara. Entendeu? Cara. Que trabalhar, fazer algo diferente é um crime, entendeu? As pessoas não querem ver desenvolver. No momento, desde que tu não mexa no terreninho delas, tá tudo certo. Uhum. Né? Não é que nem tu tá contando essa história, né, cara? Eu acho que o terreno aqui é inóspito. Mas de outro lado é o seguinte, né? Se você frutifica aqui, é mais fácil para outros lugares. Todos os lugares vão ter as dificuldades, vai ter as suas peculiaridades, mas eu acho que realmente, cara, em termos de Brasil, o Brasil é um país difícil de fazer negócios. Muito, cara. Né? Muito. Até a insegurança jurídica, né? Nós que sabemos aí, né? Nossa, esse é um às problema. vezes tu que trabalha bastante com investidores que traz de fora, a primeira coisa que eu falo, mas isso é legal lá, eu vou estar bem reservado, vou estar bem garantido, vou estar bem protegido. Tu vai falar assim, ó, depende. Depende. E algumas coisas que daí, cara, você fica assim meio até constrangido, né? Verdade. Por exemplo, vamos lá. Você tem uma ação contra o Estado. Aí você ganha um precatório, não recebe. Uhum. Quer dizer, então se você tem um tributo, você está devendo, cara, né, te abocanham, enfim, tal, te penhoram, né, levam teus bens à praça, enfim, tal, a leilão. De outro lado, se você tem um crédito estadual, cara, você está ferrado, né? Vai vender com deságio, esperando 1000 anos, enfim, Aí tal. sim. E aí aquele negócio, não, mas o já Estado... virou um mercado daí. Mas o Estado é quebrado. É que o Estado não é ninguém, né? Ninguém é responsável por nada, enfim. Então, mas esquece essa questão. O ponto é que você tem 2 pesos, 2 medidas. Então, para chegar para o cara lá, que é de fora, dizer o seguinte, olha, o Estado é o primeiro que... não dá o exemplo aqui. Então, é isso, né? Você tem uma anarquia, né, estatal por uma falta de responsabilização de qualquer coisa. E eu tenho alguns casos, até esses dias tem uma entrevista na RBS, até de um dos casos aqui de uma grande empresa do Rio Grande do Sul, que foi que ela entrou numa licitação, ganhou a licitação para fazer creches numa tecnologia super avançada, inclusive estava exportando para a Alemanha essa tecnologia. Né? O governo federal, nas pedaladas fiscais do governo Dilma, assim, qualquer conotação política que realmente não pagou, a empresa quebrou. E a imprensa hoje divulga que a empresa não entregou as creches. Mas ninguém fala por que não entregou, até porque o governo federal descumpriu, né, um contrato e levou a empresa à bancarrota lá, com um prejuízo social imenso, né? Demissões, enfim e tal. Então, mas aí no final do dia ninguém é responsável por isso, pois né? Que o Estado somos nós, daí você entra com ação indenizatória e o juiz ainda olha o cara todo e diz, pô, o cara vem processar aqui, né? A União por não ter pago, pô, tinha que ter previsto que a União não ia pagar. Cara, isso não pode ser um argumento sério, né? Você faz um contrato com alguém aí... Então, é esse tipo de coisa. O repórter me perguntou, disse, não, mas, pô, falta de experiência da empresa que contratou esperando receber em dia. Opa! Assim, caraca, meu. Opa! Opa, inverteu então os valores, né? Exatamente. Você diz, cara, não, com o Estado, então... E é isso. E isso, hoje, você verifica, né? Que quem faz contratação lá... Pô, a gente teve o Instituto Floresta, que comprou armas por um valor muito aquém do valor que o Estado compra. Por quê? Porque já se coloca no preço, isso é terrível, né? Um ágio, um spread achando que não vai receber. Então, a gente está num momento complexo aí, mas também, já estamos fugindo um pouco do tema empreendedorismo. Não, mas eu acho cada vez, mas faz sentido isso, porque a questão estatal é muito importante para o empreendedorismo. É uma parte importante tu saber dos tributos, aquilo que tu vai ter que pagar para o teu maior sócio, que é o governo, né? Embora seja difícil, né? Esses dias o empresário me disse assim, você pega qualquer coisa de ação transitada julgado aí, PIS/COFINS, o cara diz assim, cara, mas esse aproveitamento aqui eu vou fazer e não vai dar problema? Eu disse, cara, não sei, cara, porque vai chegar um fiscal aqui e vai dizer que você fez mal, entendeu? Então vou te contar uma. Um cliente meu usou agora essa tese do século aí de PIS e COFINS, ele conseguiu lá, se aproveitou e tal, agora ele recebeu uma citação de uma ação rescisória da União contra ele,
por essa ação, por essa decisão que ele ganhou, entendeu? Que isso, o né? efeito modular não estaria certo, não sei o quê, teve uma interpretação equivocada, acabou de receber. Ele já usou o prejuízo fiscal, Cara, entendeu, cara? e aí esse cara entra em pânico, né? Sim, Porque cara. do dia pra noite ele pode ser um devedor, né? Sim, e aí ele te pergunta assim, pô, mas tu tinha a gente usou, tu ganhou. E Então eles aí estão julgados, mas não passou 2 anos. não passou 2 anos. E aí tu vai explicar isso aí como pro cara, meu. Né? Fica muito difícil, né? É difícil, é difícil. Mas eu queria só voltar um pouquinho da história do Márcio Carpena. O Márcio Carpena lá, então, fez o seu colégio, pai já advogado, consolidado, um escritório grande, e a advocacia veio ao natural, e nessa época já havia algum empreendedorismo dentro da tua natureza, como tu disse. O empreendedorismo já é da essência das pessoas, e eu concordo contigo. Cara, já havia alguma essência eu te falei numa fórmula que é necessidade mais paixão, né? Eu tinha paixão e tinha necessidade. E é ao contrário até do que as pessoas pensam, né? Eu venho de uma geração, eu tô na 4ª geração. Meu bisavô era advogado, meu avô, meu pai, enfim e tal. Os dois primeiros por parte de mãe. Depois meu pai se formou já, era bancário, se formou... Pô, teu bisavô era aqui no Rio Grande do Sul, Não, cara? no Rio Grande do Sul, é. Qual era o B dele, tu te lembra? Bah, nem tinha OAB na época, né? Não tinha? Não. Na época é o seguinte, né? O cara que era advogado, ele é formado no Rio de Janeiro, né? O pai dele mandou ele pro Rio de Janeiro, que era, acho que a única universidade que tinha na época lá de Direito. Aí ele voltou pro interior. E aí, quando você era advogado, você era convidado para várias coisas, né? Para ser prefeito, para ser promotor, para ser juiz. Sim. Então, o cara, lá pelas tantas... Tinha um status, né? Lá pelas tantas, assim, cara, você tem um convite para ser juiz. A partir de amanhã você não é mais advogado, você é juiz, então você vai julgar as causas. Então era uma coisa louca, né? E na época do meu avô, olha que coisa curiosa, o oficial de justiça vinha com o processo, porque o advogado não pegava a carga dos autos no fórum. É uma coisa indigna para um doutor. Né? Sim, sem dúvida. Então o oficial de justiça vinha até a residência, até o escritório, e dizia, doutor Schumacher, aí eu tenho 2 prazos para o senhor, aí o senhor... né, quer receber um agora, outro de repente na semana que vem. Era mais ou menos negociado. Não, me deixa esse aqui agora que eu vou fazer esse prazo, né? Porque era uma autoridade. Então eu vou analisar o processo, enfim e tal. E depois eu analiso outro. Então a coisa era mais ou menos assim no livro tombo, né? Daí o livro levava lá, o processo tombado sobre o número tal, era isso aí. E aí você registrava ali a tal da carga dos autos, que era o meirinho trazendo, o oficial levando na casa do advogado. Hoje você chega no cartório, o cara te joga um processo, nem olha pra você e diz, né? Você não a evolução disso aí veio nós, que era estagiário, que ia lá buscar os processos, fazer a carga dos autos, né? Que isso nem existe mais com o processo eletrônico. Isso, mas desculpa, que eu fiquei entusiasmado. Teu bisavô, cara. Bisavô, pai, e aí o seguinte, ó. Essas 3 gerações que me antecederam eram gerações clássicas da advocacia que hoje está em extinção, né? E eu lá... já me formando na PUC, enfim, eu me dei... Me formando não, quando eu cheguei lá no 4º semestre, eu tomei um grande pavor. Tá, mas o direito foi quase que uma consequência para tua vida. Isso, eu sempre cresci vendo meu avô e meu pai discutindo questões, eu sempre achei questões relevantes, sim, assim, né? sem Problemas, dúvida. enfim e tal. Até porque, como ambos advogavam sozinhos, né? Aquela necessidade de trocar uma ideia, você ligava para o colega, dizia, vamos almoçar. Daí eu te contava a causa, o que você acha disso, aquilo, outro. Mas você não tinha internet, né? Era tudo no livro. Então era muito da experiência do outro, né? Do caso, o que você acha e tal. Daí trocava uma ideia. Assim se formavam as teses, né? Eu cansei. Eu cresci vendo meu pai ligando para os colegas, para ele contando os casos assim, e aqui, enfim e tal. E, de outro lado, também eu presenciei muitas vezes colegas indo, né, até minha casa, no final de semana, ou no escritório, e até fazendo parceria com meu pai, disse, cara, essa causa aqui a gente tem que advogar porque eu preciso mais de uma pessoa pensando. Então, essa era a vibe, né? Sensacional. Que a gente tinha lá. E aí, Schumacher, como era uma advocacia clássica, eu chamo assim, advocacia aquela realmente de interior, enfim, onde o advogado atendia a pessoa física, marcava horário, né? Tinha a sala de espera, enfim e tal. Eu cresci vendo grandes porradas, mas muita escassez de dinheiro. Então, era o seguinte, meu pai ganhava uma grande causa hoje, e a gente não sabia quando é que ia entrar outra, porque você dependia de processo, dependia, né, de trânsito em julgados, processos demoravam, enfim. Altos e baixos. Altos e baixos. Então, há muitos altos e muitos baixos. Sim. Né? Sim. Então, eu me lembro do meu pai entrando no overnight lá,
uma inflação altíssima aí, o cheque especial, enfim, tal, preocupação dentro de casa. Minha mãe professora, sustentar a casa. Então, ia lá pela Santos, vinha uma porrada e pagava tudo. Pagava de carro, comprava canastra na praia, não sei o que. Pô, de repente, entendeu? A coisa minguava. E quando eu estava no quarto semestre, assim, cara, esse tipo de advocacia é uma advocacia que não me serve, porque é uma advocacia né, que eu vou morrer de fome. Eu não posso... Né, eu queria ter 5 filhos na época. Né? Eu digo, cara, não posso correr o risco de não ter dinheiro para comer. E aí, eu disse o seguinte, pensei o seguinte, pô, é uma coisa que eu gosto bastante da aula, sempre valorizava muitos professores, enfim, então eu disse, cara, eu tenho que dar aula. Aí no quarto semestre, todos os meus colegas de infância, meus amigos, eram alunos de medicina. Todo mundo fazia medicina, só eu fiz direito. E aí o pessoal estudava muito, enfim, me incomodava aquele negócio, né? Porque todo mundo estudava e eu não tinha que estudar. Não tinha que estudar. Né? Os caras diziam, porra, eu tenho aula de anatomia, eu tenho aula não sei o quê, né? E o direito não tinha nada, porque eu saía da PUC, né? Pegava um livro, ele lia no máximo, o Silvio Rodrigues, o negócio ali, Humberto Doro Júnior, acabou, tava feito. Listo. Eu tô listo. Entendeu? E se não estudasse também pra prova ali, porque, cara, era um negócio que eu achava meio ridículo. Mas me incomodava aquele negócio. Aí eu disse, cara, eu preciso... Em certo ponto, tu tinha uma osmose também do direito, né? De tanto conviver, Sim. Tu tinha uma ideia de como é que funcionava, né? Isso era bom, e eu estagiei desde o primeiro semestre, entendeu? Então eu sempre tinha o contato com o processo, aquilo ali. Muito embora eu não fui estagiário, eu fui um office boy de luxo, né? Eu limpava banheiro, ia no banco. Cara, nunca me caiu um pedaço. Hoje, quando alguém pegar uma carga no fórum, o cara faz cara feia. Não sabe que era estagiário na nossa época. Não, sabe que lá no meu escritório, né, tinha eu chamo carinhosamente dos velhos, né? Porque eu comecei a trabalhar lá, os caras eram tudo velho, né? Tanto que o Demos, a UB dele era 2.847, do Flávio Cornélio Luz era 3.526, com esses caras que eu aprendi a advogar. E uma das minhas obrigações era cuidar a máquina do gelo. Porque eles gostavam de tomar um uísque no final do dia e o gelo era importantíssimo. Sim. Então, se a máquina... Eu tinha que chegar antes de ir pra faculdade e ver se a máquina estava funcionando. Isso era uma das coisas, cara. Quando eu não ia no banco, quando eu não tinha que ir lá comprar alguma coisa pra eles. Sim. E graças a Deus que eu fui assim, sabe, Garpena? Porque isso aí não me caiu os braços e me fez uma pessoa muito melhor, eu acredito, cara, sabe? Uma das coisas que eu odiava na época, mas me ajudou muito é o seguinte. Meu pai me dava umas tarefas, né? A gente tinha algumas revistas, uma delas era de julgados do tribunal, de Alçada e Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. A revista, para quem não sabe, a jurisprudência se olhava em revistas, assim, que eram livros periódicos e vinham... Laranja. Um por mês. Aquelas capas laranja. Era RT. RT. O STJ era verde. Daí a gente não tinha RT, que era caro, né? Só tinha os tribunais de TRF lá no escritório. Daí meu pai dava assim, cara, a gente tá com o seguinte caso, vem cá. Comodato, não sei o que, blá, 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 me contava. O cara disse assim, cara, eu preciso de uma jurisprudência que diga tal coisa. Tu vai fazer o seguinte, tu vai pro tribunal, pra biblioteca, e aí tu volta aqui, nós temos prazo, sei lá, até dia 10. Né? Já era dia 1º. Disse assim, cara, até o dia 10 você tem que encontrar isso aí. Tu não volta pro escritório, tem que encontrar julgados que digam tal coisa. Cara, daí eu ficava uma semana no tribunal lá, né? Pô, a tarde inteira procurando o negócio. Pô. E depois no tribunal de Alçada também, que você pedia jurisprudência, né, pro Xerox, enfim, umas coisas loucas. Então, era bem maçante, aquilo lá me incomodou durante um tempo, porque era realmente era uma coisa penosa. Mas, de outro lado, pegou alguns assuntos assim, e eu pude, né, eu passei o dia inteiro lendo jurisprudência, julgados, enfim, e tal, e é interessante. Então, aquilo ali me ajudou muito. Mas eu estou te falando que daí no quarto semestre, eu me dei conta, assim, de que a advocacia poderia não ser um cavalo, vamos dizer, de batalha vencedora. Eu digo o seguinte, cara, eu preciso ter condições de desenvolver uma advocacia diferente da do meu pai. E eu acho que o caminho é uma advocacia empresarial, fazendo outras coisas que não só o contencioso, ainda mais pensando que você já olhava assim um Pinheiro Neto na época, eu já me espelhava em outros escritórios maiores, assim, que tinham outras áreas de atuação. E aí disse assim, olha, a gente tem que desenvolver coisas novas. Fui na faculdade de Direito lá no Algaer, que era o diretor, e disse, professor Algaer, eu tenho que dar aula aqui. Ele disse assim, como assim? Sério, é 11h30 da manhã, ó, numa quarta-feira, assim. Aí ele disse assim, como assim? Ele disse, não, eu quero dar aula aqui, professor, porque eu quero advogar, eu pretendo advogar de manhã e de tarde, dar aula de noite. Ele disse, de onde tirou essa ideia? Eu disse, não, porque eu dando aula, pelo menos eu tenho condições de sobreviver. E aí na advocacia eu vou me dedicar ao máximo e eu vou dar certo. Mas eu preciso ter a largada, eu preciso garantir que eu resisto os primeiros anos.
Daí ele começou a rir assim, disse, cara, para dar aula aqui é uma coisa dificílima agora pelo seguinte, ainda que você seja um aluno brilhante, nem sei se você tem que ter mestrado, né? Porque agora o MEC exige mestrado. Estava começando o mestrado, doutorado. E eu disse para eles, e aí para entrar no mestrado? A PUC tem mestrado? Eu disse, não, a PUC tem, no 10º andar lá. Se é para ter mestrado, o que você tem que fazer? Eu disse, vai lá e pergunta, eu não sei como é que estão os requisitos hoje. Aí eu saí, no outro dia eu fui lá no mestrado, cheguei lá e disse, olha, eu quero me inscrever para o mestrado daqui a 2 anos, 3 anos. Aí a menina da secretaria, quais são os requisitos que eu preciso ter? Aí ela disse para mim assim, olha, os requisitos aqui, o primeiro deles, que pesa muito, é uma coisa chamada publicação. Você tem que ter publicação. O que é publicação? Não, tem que publicar artigo em revista, isso aí pesa pra caramba. Eu digo, muito bem, né? Eu saí dali, liguei para todas as revistas dos tribunais, enfim, tá, disse, olha, tem uns artigos aqui, nem tinha nada. Sim. Eu sabia como é que publica. Ele disse, olha, vai para um conselho editorial, e aí... Mas eu sou formando ainda. Disse, não, a gente não publicamos artigos de acadêmicos. Putz, a não ser que você publique para alguém. Putz, então ferrou. Bom, aí na semana seguinte eu voltei lá no Algaero. Disse ao professor Algaero o seguinte, ó, os meus colegas de infância, todos fazem medicina, todos têm bolsa, eu quero uma bolsa. Eu quero desenvolver pesquisa na PUC. Ele achou assim engraçado. Como assim pesquisa? Disse, não, eu fui na pró-reitoria agora, vi que em 50 anos de faculdade de Direito, da PUC, que teve 4 pesquisas só, isso é um fiasco, uma vergonha para essa faculdade. A medicina tem 3.700 e tem menos tempo que a gente, então a gente tem que ter. E eles assim... Mexeu nos calos dele, né? Eles assim, pô, que coisa engraçada isso. Tipo, pois é, e eu quero fazer uma pesquisa, professor, porque eu quero entrar no mestrado e eu preciso ter publicação. Aí o Algair disse, não, só um pouquinho, foi muito bacana, ele foi um cara muito marcante na minha vida, assim. E minha relação com ele é próxima a 0, né? Era o segundo encontro com ele. Sim. Aí ele saiu também, era 11h30 da manhã, tinha acabado a aula, ele saiu e foi para a reitoria. Pô, deu meio-dia e meio, 1h, 1h30, o cara não voltava, eu disse, cara, esqueceu de mim aqui, né? Aí não demora, ele entrou na sala, voltou para a sala dele, lá eu sentado no sofazinho, olhando para as paredes. Ele disse aqui, olha aqui, ó, consegui uma bolsa para ti. Você vai ganhar aí R$139 aí para fazer pesquisa, a PUC custava R$400, R$500 à época, então, quer dizer, não era nada, né? Mas enfim, já ajudava para comprar livro. Mas eu não queria isso, eu queria a possibilidade de ter uma publicação numa pesquisa científica. Aí, fui para casa e disse, cara, mas você tem que apresentar um projeto. Apresentei o projeto foi aceito, e eu acabei fazendo uma primeira pesquisa na PUC sobre direito penal, enfim, tal, foi interessante, uma super experiência. E acabei essa pesquisa. A pesquisa foi publicada na revista de Direito e Justiça da PUC lá, enfim, tal, eu disse, pô, tem uma publicação agora, já não estou do zero, mas é pouco ainda. Um obstáculo já foi. Já foi. E aí, Schumacher, muito legal, eu voltei no gabinete deles, professor Algair, eu preciso de outra bolsa. Eu disse, mas que cara meio chato isso aqui. Eu preciso de outra bolsa aqui, porque agora, sobre o que tu vai pesquisar? Eu vou pesquisar sobre processo cautelar. E você não tirou o processo cautelar? Eu disse, não, no escritório eu fiz uma pesquisa sobre esse negócio do meu pai mandar para o tribunal. Né? Eu fiz uma pesquisa, adorei a teoria do processo cautelar. E nem tinha tido processo 1, processo 2, uma coisa assim. E disse, pô, que interessante isso. Eu quero fazer uma pesquisa sobre processo cautelar, que depois virar meu livro, não? Eu tenho um livro sobre processo cautelar. Sobre processo cautelar. E aí também consegui a bolsa. Foi super interessante. Ao final, na véspera da formatura, eu voltei no gabinete dele para entregar a tal da pesquisa. Tinha quase 700 laudas, assim. Eu entreguei para ele aquele negócio. Disse, o que é isso aqui, pô? Eu disse, é minha pesquisa, 2 anos que eu estou pesquisando esse negócio. Ele disse, não acredito, pô. Você é um tarado, o que você fez em 2 anos? Eu fiquei pesquisando, pô. Eu tinha bolsa para pesquisar, pesquisei. Aqui tem uma vasta avaliação sobre processos cautelares. Enfim. Então, eu disse, que coisa, porra, é diferenciado isso. Aí eu já tinha 2 pesquisas. E aí eu já estava me formando. Nessa época saiu um concurso da Júris. Um concurso de monografia. E eu olhei a regra do concurso e os 10 primeiros lugares publicava na revista da Júris, que era um sonho meu. Na época era, publicar que nem, sei lá, não tem uma coisa parecida hoje. É ter um livro publicado, né, e vendido na Amazon, uma coisa assim. Eu digo, vou entrar nesse negócio. Aí entrei no concurso. Disse, um dos 10 primeiros lugares é nível Brasil. De cara, um dos 10 eu tenho que tirar, né, para ter o artigo publicado. E tu já estava fazendo a tua monografia também para a faculdade? Não tinha monografia naquela época. Ainda não tinha? Não tinha. Entendi. Então, daí eu fiz uma proposta de alteração legislativa do Código de Processo Civil, 3 artigos lá, uma proposta bem interessante. Até hoje eu acho que seria uma boa
Que basicamente diz o seguinte, né? O devedor que não tendo bens não indica a penhora, ele perde o direito de embargar. E aí você acaba com essa bandalheira aí do cara realmente ficar ocultando patrimônio, né? E depois Sim. ainda embargar de uma cara de pau. Enfim, aí... É interessante mesmo. E bem simples, né? Bem simples, é uma preclusão consumativa como uma pena. Então, eu acabei tirando em primeiro lugar nisso, né? E aí ganhei uma viagem para Paris, e aí na PUC, pô, todo mundo ficou sabendo. Assim, bom, o aluno da PUC, a véspera de ser formado, ganhou o concurso de monografia Bonanini Butelli, que era o desembargador das antigas ali. Aí eu fui premiado nisso. Enfim, vida que segue. Pô, eu tenho um primeiro lugar e tenho 2 pesquisas. Eu já vou concorrer, já não entro por último lá no mestrado. Vou tentar, né? E aí, no dia da formatura, foi uma coisa muito legal que aconteceu. Assim, o Algaira, que era o diretor, compareceu na formatura. E aí, quando ele me entrega o canudo, assim, ele me puxa e me fala uma vida assim, dá uma olhada dentro do canudo. Aí eu olhei, dei uma risada pra ele, tem até a filmagem, né? Eu fui lá, quando eu sentei, cara, eu olhei, abri o canudo, tinha uma carta de recomendação escrita à mão dele pro mestrado. Aí indico, aluno, bababá. Cara, aquele negócio foi, eu acho que o melhor presente que eu ganhei na minha vida, assim. Não nem sabia se eu ia entrar, enfim e tal. Muito bacana. Mas um reconhecimento de alguém ali que realmente me ajudou e depois eu fui agradecer ele, assim. Eu até fiz uma homenagem nesse livro que eu acabei publicando depois. Ele é uma das pessoas homenageadas, não tive contato pessoal com ele. Ele é vivo ainda? Não, ele faleceu há bastante tempo, logo depois que me formei. Era uma pessoa que, para mim, ele fez a diferença na minha vida, assim, porque um cara que não me conhecia, olhou e disse assim, pô, esse cara tem paixão, esse cara precisa, né? Eu vou dar um empurrão ali. Então, eu acabei conseguindo isso, claro que teve mérito. Mas não foi graciosamente, né? Não foi graciosamente. Ele era um cara bem duro, até muita gente não gostava dele, porque ele era um cara bem severo, assim, mas eu, pô, só tenho... Daí tu entrou no mestrado logo depois? Aí entrei no mestrado, fui imprevidente no mestrado, né? Queria ser o melhor aluno do mestrado, porque achava que tinha que mostrar mais que os outros. Todos meus colegas desembargador, né? O Teixeira Jorge, enfim, tal, todo pessoal bem já sênior, eu um guri, tinha 23 anos. E aí fui o melhor aluno do mestrado, o Araquém acaba me recomendando para o Luciano Dávila para dar aula na PUC, e eu peguei 2 cadeiras, processo civil 13 e 4, que era 9º e 10º nível, e ali, cara, quando eu entrei... Que baita recomendação do Araquém. Putz, cara, eu dividi as cadeiras com o Araquém, disse que eu não acredito, né? E o Araquém disse meu professor super enérgico, assim, não tinha uma relação pessoal com o Araquém, fora uma admiração profissional. E aí a minha vida se tornou o seguinte, dava aula todas as noites na PUC, né, e trabalhava obstinadamente manhã e tarde, então finais de semana também, enfim, tal. E aí as coisas começaram a acontecer, né? Tive a oportunidade de dar alguns pareceres ali. Na época eu brincava, né, que você dizia assim, viagem pelo Brasil lecionando processo civil, porque eu dava palestra em tudo que é lugar aí, porque eu era professor da PUC, jovem, né, com mestrado, e tinha um livro publicado, então me chamavam para tudo que é congresso, né? Aí eu fundei a Academia Brasileira de Direito Processual Civil, chamei para todos os processualistas de ponta de escola do Brasil para dar aula em Porto Alegre, que ali me deu também uma alavancada muito interessante, conheci muita gente legal, Tereza Rodolini. Eu achei que essa academia foi criada pelo Araquém. Não, eu imaginava. Essa academia foi uma coisa curiosa, né? Ele advogou bastante pela academia processual, né? Direito civil. Eu me lembro que ele era um entusiasta da academia, né? Sim. Pô, o pessoal apoiou muito, né? Para quem não sabe, o Araquém é um grande nome aí do processo civil. Tem um manual de execução que é utilizado até hoje por todo mundo. É uma referência, né? E ele, pô, sempre me dei muito bem com ele. Depois a gente pôde fortalecer nossos laços também. A academia me trouxe coisas muito boas, assim, né? Existe até hoje a academia? A academia existe até hoje, Schumacher. Eu fui presidente por 7 anos, né? A gente fez muita atividade, congresso, muito curso, fizemos 7 cursos de pós-graduação aqui, enfim e tal. Só que a advocacia acabou tomando, vamos dizer assim, uma proporção na minha vida, e aí ficou difícil de conciliar, porque eu dava aula nela, ou dava aula ou pegava os professores no aeroporto, né, levava para almoçar e para jantar, enfim, então era sexta e sábado direto, e às vezes o professor ia domingo embora, né, às vezes domingo de tarde eu não almoçava domingo, então final de semana durante alguns anos eu fiquei nessa função. Depois eu passei para o Walter, que era meu sócio, um dos fundadores também, o Walter ficou na presidência um tempo. E hoje a gente, em função de atividades profissionais, assim, na advocacia, a gente não teve condições mais de conduzir ela, mas ela existe ainda, só não tem atividade. É uma pena isso, né? Sim. Eu sinto falta de ter um sucessor disso, dessa história tão bonita, e foi muito legal. Eu tentei levar a academia para dentro da PUC. Eu já dava aula na PUC, e aí não estava mais o Algair, estava o Átila, o professor Átila. Um dia eu fui dar aula em Maceió
Quando eu voltei, disse, professor, eu fui num curso de Maceió dar aula, e aí eu vi que lá eu era o único desconhecido. Eu disse, como assim? Eu disse, pô, cara, todos os grandes nomes do processo estão dando aula em Alagoas. Pô, se o pessoal vai a Alagoas dar aula, eu tenho que trazer pessoal para cá, Calmon de Passos, né, Cândido Rangel Dinamarca, enfim, tal, nós temos que trazer o pessoal para cá. Aí ele basicamente me expulsou da sala dele, disse, não, nós temos bons professores aqui, a ideia está para fúrdia, enfim e tal. A ideia, nesse momento, já tinha ganho algum dinheiro de advocacia. Sim. Eu comprei 5 páginas da 0 Hora. Te lembra as páginas da 0 Hora? Sim, lembro, sim. Aí eu cheguei pro Walter, né, pé da cara no escritório, disse, Walter, pô, não acredito que o projeto de fazer uma academia cujo celeiro seja o Rio Grande do Sul, né, terra de Ovídio, Araquém, Sérgio Porto. Pô, cara, os caras simplesmente não querem fazer, querem manter um curso lá com professores só da casa, enfim, então, vamos fundar esse negócio. Daí a gente fundou ali. Eu liguei para todo mundo que eu já conhecia, de congresso, enfim, tal. Montamos um super curso. Eu comprei 5 páginas da 0 Hora aí para divulgar o curso. Né? No primeiro domingo a gente lotou o curso. E eu disse assim, pô, tem uma coisa interessante aqui, né, que as pessoas gostam desse negócio e o pessoal ia para ver realmente, para ouvir. E a gente fez lá durante vários anos, sei lá, ficamos 7, 8 anos fazendo isso. Foi muito legal, aprendi muito, eu conheci muita gente bacana, Fred Didier, grandes nomes, assim, pessoas muito bacanas. Grande muito network aí, né? Grande network, que também, isso me proporcionou também, depois, ter algumas atividades no STJ, no Supremo também. Então, e nisso tu tocava junto com o escritório acontecendo, teu pai trabalhando contigo. Não, daí meu pai, aí tivemos um choque de geração, né? Foi uma coisa bem dramática aí, porque... Quando nós chegamos a 35 pessoas, meu pai enlouqueceu. Ele disse assim, não, eu não tenho condições mais dessa advocacia tua aqui, porque de advogado solo, né, o Schumacher, ele passou pela Santos ter 35 pessoas aí que ele não tinha controle do que estava fazendo. Então, o que tu está escrevendo? Qual é o prazo? Né? Qual é a tese? Então, começou a ficar muito tenso aquilo ali. Lá pelas tantas, ele pediu para sair do escritório, né, se aposentou, e aí a gente na época eu já tinha entrado no setor elétrico também, que eu entrei com uma tese de tutela inibitória, que eu também conheci bastante gente na academia, né? O Sidney Simonage, que é um grande pessoa, foi meu aluno, era presidente da RGE na época. Num jantar, ele me fala de um problema que tinha, que as prefeituras não pagavam iluminação pública, e aí eu acabei desenvolvendo uma tese que eu trouxe direito italiano para desenvolver o negócio, e acabei entrando na vida da RGE, da AS, Eletropaulo, e entrei no setor elétrico, para advogar nesse setor, assim, em função desse tipo de coisa. E aí, essa época, a gente já estava, então, né, quando meu pai se aposentou, eu já estava no setor elétrico, já estava no metal mecânico, já tinha ido para Caxias, enfim, tal, a coisa explodiu bem rápido, assim, e a gente começou, além do contencioso, também fazer outras coisas. Então, mas o grande sucesso disso se dá, vamos dizer assim, por alguma perspectiva de, cara, sair de uma advocacia solo e abrir um espaço maior e uma preocupação obstinada de fazer bem feito. Coisas que até então a gente não sabia bem como é que funcionava, né? Porque o Rio Grande do Sul não tinha os escritórios de jeito empresarial, mas era tudo não fechado. Eram escritórios grandes, né? Eram tudo escritórios médios, pequenos. Ninguém falava assim, né? Dizer, cara, hoje você consegue ter um coach quando você liga para um colega e diz, como é que você faz tal coisa? Como é que você controla a prana? Na época, cara, era tudo... era difícil, né? Não tinha informação. Então, você não sabia... Então, a gente... Não tinha uma internet para te pesquisar como é que o cara fazia lá em São Paulo, nada disso, né? Pô, cara, você não tinha como, né? E não tinha essa... Não era... O pessoal não era tão friendly assim para... vem cá que eu vou te trocar a informação contigo, não. E aí a gente começou a fazer. O grande mérito foi eu realmente conseguir grandes colegas do meu lado, os alunos de primeira linha, que acabei tentando um olho bom, assim, né? Formei realmente um time... Cara, um time de pessoas que precisavam. Que estão contigo até hoje. Que estão comigo até hoje. Né? Então, eu tenho um grande orgulho, assim, que hoje eu tenho uma grande gratidão também. Só estou onde estou, né? Porque só enxerguei mais longe porque estava em ombro de gigantes, né? Esse é o ponto, cara. Excelente frase. A minha equipe, cara, é realmente a fortaleza, entendeu? Acho que eu tenho um papel ali de certa maneira, não vou dizer de liderança, né, mas de pegar e tentar orientar, enfim, então eu tenho um bom feeling de algumas coisas, procuro a gente atuar de uma forma um pouco mais fora da caixa, assim, mas o pessoal, tem uma entrega nota 10, assim, então a gente realmente... E eu percebi isso, Schumacher, quando houve a operação da venda do Meridional para o Santander. E aí eu comecei a trabalhar lá para o Dr. Júlio Bozano, né, que na época saiu na Forbes, que era o 10º bilionário brasileiro. Teu cliente até hoje? Meu cliente até hoje. E aí
Lá pelas tantas eu cheguei lá pro CFO, que hoje é o presidente, que é o Sérgio. Eu disse, porra, Sérgio, cara, você pode ter um escritório de advocacia no mundo que você quiser. Por que você pegou você? Pegou a gente lá. Disse, cara, Márcio, tu tem delivery. Tu tem entrega, cara. Vocês entregam o que prometem. E a equipe é comprometida. E isso eu trabalho com muitos escritórios. Tanto que a gente virou o principal escritório deles lá. E tinha realmente uma determinação obstinada, assim, cara, não era só fazer o prazo. Cara, tinha que ser o melhor prazo possível, né? Tinha que ter a sustentação oral, tinha que ter o despacho com o juiz, tinha que despachar com o desembargador, tinha que encher o saco de todo mundo, né? Tinha que advogar a advocacia de balcão. Então, aquele negócio que não era fazer, né? Não era para fazer firula para o cliente, cara, era ter resultado. E eu sempre preguei internamente o seguinte, cara, que seja o que você vai fazer, principalmente empreendedorismo, você tem que trabalhar o seguinte: não importa o teu esforço, o esforço importa para ti. Perfeito. O teu cliente, para quem está pagando, importa o resultado. Né? Porque se o cara diz, o carpeiro é mega esforçado, enfim, mas não ganha nada. Cara, nada, né? Tchau, cara, lamento, entendeu? É que nem o jogador lá que corre e não faz gol, entendeu? Cara, ninguém quer isso. O cara quer o cara que performe. E de regra, tu performa, se tu treina bastante, tu te dedica, enfim, tal. Tem o cara que é eliminado, né, que, sei lá, toma cachaça, enfim, no dia vai jogar bola e faz gol. Sim. Mas de regra, não era meu caso, né? Mas essa é a exceção, cara. É exatamente isso. E não vai longe também, entendeu? Porque eu acho que também tem uma série de coisas. Então, essa questão de você empreender, né, tomar o risco, e eu tive momentos, assim, bem dramáticos, assim, sabe? Que a gente teve algumas disrupções, assim, de dar uns peitaços. Não, pô, agora vamos locar a sala, entendeu? Cara, aí você não tinha dinheiro para nada. A gente fez uma incursão também de ir para São Paulo, para o Rio, quando ninguém foi, entendeu? Depois eu resolvi voltar aí, mas a gente fez esse processo de expansão. Qual foi o maior peitaço que tu fez como advogado, assim, para teu escritório dar aquele salto, assim, para se tornar o que é hoje, assim, que tu acha, assim, ali eu virei a chave? Cara, acho que teve várias coisas, assim, teve várias... A gente bancou algumas coisas até hoje, né, Schumacher? Eu fiz algumas apostas, assim, que diz, cara, se der errado eu quebrei, né? Então, por exemplo, de você fazer operação com o cliente, né? Eu sempre tive um bom feeling e achei que eu acertava bem, né? O saldo era positivo. Então, cara, tinha algumas coisas, assim, que o cara vinha e dizia, cara, eu tô com um baita de um negócio na mão, mas, cara, eu não tenho dinheiro. Né? E ele disse assim, pô, eu também não tenho muito dinheiro, mas deixa eu ver esse teu negócio. Eu achava que o negócio é bom, acreditava no cara e disse, cara, eu vou entrar no teu sócio. Entendeu? E aí a gente bancava algumas coisas assim, né? Da advocacia, claro, tudo tinha a ver, né? Tava ligado com direito lá, claro. Dependia ganhar uma ação, dependia a gente fazer uma negociação para comprar a empresa do sócio, né? A gente conseguiu um stake, conseguiu um fundo de investimento, enfim, tal, e eu sempre fui muito virador. Então, tem um caso bem interessante. Isso é interessante porque nos escritórios, para quem não sabe, passa muito negócio, né? Passa muito negócio. Né? E eu sempre disse o seguinte, né? Vai passar muito negócio, mas você só vai passar muito cavalo encilhado. Mas poucos cavalos são vencedores. Você tem que identificar qual é o que é, entendeu? Senão você pega, né, já monta qualquer coisa e aí você arranjou pequenas empresas, grandes incomodações. É verdade. Que era a frase do Dr. Júlio, né? Então, cara, você tem que acertar, né, o cavalo. E aí eu sempre fui muito crítico, assim. Mas, e aí fiz várias operações, assim, que eu acho que até saíram do direito. E foi muito bom, porque meu lugar me colocou no outro patamar. Eu passei a abandonar o juridiquês, o agravo de instrumento, embargos declaratórios, né? O recurso de apelação e falar uma linguagem mais apropriada dentro da realidade do empresário. Pô, e tu que veio, pela que tu tá nos contando aqui, é uma história que veio muito do jurídico, né? Veio, cara. De fazer academia, sim, de estar envolvido com a PUC, né? E aí, do nada, tu se transformou num empresário, exatamente. advogado. Não, e abandonei isso, coisa engraçada, né? Abandonei hoje. Por exemplo, hoje eu não dou mais aula na PUC. Sim. Né? Eu não tenho relação nenhum curso de pós-graduação. Eu nego até hoje palestras e congressos, não faço mais. Né? Cara, porque eu me sinto hoje muito mais, vamos dizer, próximo ao empresário do que próximo à academia. Né? Então eu consigo entender hoje o fato de pega alguns stakes, cara, vamos fazer uma operação aqui, né? Eu não tenho como te pagar, eles não tem problema. Cara, eu vou fazer todo o negócio para você e a gente vai estabelecer um percentual se der certo. E aí, né, trabalhando, enfim, tal, deu certo, você não demora, você virou sócio de um cara que foi teu cliente. Sim. E aí é o seguinte, né? Você tem as agruras, né? Você é sócio de um cliente que é um bom tocador, um bom administrador, um bom gestor, mas não tem capital. E aí você tem um problema. Você passa a ser sócio de uma empresa que não tem dinheiro. Como é que a gente consegue capital? Bom, aí é comigo. Aí vamos estruturar para crescer, né? Vamos procurar fundos de investimento, vamos fazer uma operação societária, vamos fazer uma fusão, enfim, tal. Claro que
A Schumacher é um pouco de visão também. Eu só vou entrar no negócio que eu vejo qual é a saída, né? Ele diz, não, o cara entrou aqui, né? Não, eu tinha um plano, né? Diz, cara, eu vou entrar no Schumacher aqui, esse negócio dele é um negócio que tem sinergia, nós vamos unificar o segmento, né? Mas depois nós vamos fundir com o outro lá, vai ter uma abertura lá na frente, eu conheço o pessoal de mercado, sondava antes, tentava costurar, enfim, tal, então eu entrava mais ou menos já calçado, mas podia dar errado, tinha muita coisa para dar errado, como deu, né? Nem tudo deu certo, a maioria deu... Tem coisas muito interessantes, até tem um fundo que eu acabei advogando para eles, é um fundo que lá pelas tantas me ligaram do fundo e disse, cara, a gente comprou era uma gestora de private equity que pegava dinheiro de investidores e investia em empresas em expansão. E esses caras montaram um fundo, essa gestora montou um fundo, e depois essa gestora foi comprada por outra gestora, que eu já advogava. Aí esse comprador chega para mim e diz assim, olha, cara, a gente comprou uma gestora e lá tem um fundo, dentro do fundo tem uma empresa de pato, e essa empresa vai quebrar. Porque ela tá pré-falimentar e, enfim, e aí a gente vai ter um problema. Aí eu acabei indo para a empresa de pato, né? Ficamos lá 8 anos fazendo turnaround da empresa sem dinheiro. Lá pelas tantas o fundo quis vender, a gente foi ao mercado, tentou vender, não conseguiu. Eu cheguei pro manager lá e disse assim, cara, compra essa empresa. Vamos fazer um managed buyout. Você compra a empresa do fundo. Os caras, não, nem pensaram. Pô, compra a empresa. Não, compra a empresa. Não, mas eu não tenho dinheiro, eu sempre fui empregado. Dizem, cara, você tem skill. Toca esse negócio, cara. Você acha que esse negócio é futuro? Eles dizem, porra, esse negócio dá dinheiro pra caramba. Cara, então compra esse negócio. Eles dizem assim, só compra se tu entrar junto. Eu disse, pô, eu vou comprar uma participação pequena. Mas eu vou conseguir o capital, vou conseguir outro fundo pra botar dinheiro aqui. E assim foi, entendeu? Então a gente... Isso é muito relacionamento também, né? Que tu tens, cara, né, também. Isso ajuda bastante na advocacia, né? E dentro disso que a gente tá falando, cara, da advocacia, tu tá contando vários cases aqui que são muito importantes pro pessoal entender, assim, porque isso foi ao natural que tu passou de um advogado de academia para um advogado muito mais próximo do empresário, que queira ou não, é onde está o dinheiro, é onde estão os negócios, é onde tu consegue ter uma alavancagem bem maior na tua vida financeira, profissional, enfim. Mas eu quero te perguntar assim, ó, quais são as valências hoje para um advogado ir longe, que tu vê assim? Quantos advogados tem trabalhando contigo lá? Primeiro vamos para essa pergunta bem objetiva. Eu vou te ser bem sincero, não sei. Tá, mas mais ou menos. Eu não tenho ideia, assim, porque a gente tem uma operação em Caxias. Ao total, nós temos 130 pessoas. 130 pessoas, tá? Tem 130 pessoas embaixo. Talvez tenha uns 80, 90 80. advogados. O que tu vê hoje, assim, se o cara chegar para ti e dizer assim, Carpena, eu tô me formando em direito e, pô, vejo que tu é um advogado que tá aonde eu gostaria de estar. Quais são as valências que eu preciso ter? Cara, eu acho que sim, ó, eu acho que tem várias formas de alcançar o sucesso, né? E a primeira delas é o seguinte, passa para saber o seguinte, que é a minha pergunta sempre, cara, qual é o teu DNA? Porque não adianta você querer percorrer o caminho que eu percorri, porque, cara, se não tá no teu DNA, você não consegue fazer isso, entendeu? Você não vai ter saco para fazer isso, né? Para fazer pesquisa, enfim, e tal. E lá pelas tantas você vai ter outros percursos que você vai correr que vai chegar ao mesmo resultado, mas que são mais fáceis para você porque você se identifica melhor, você tem prazer. Então, uma coisa que eu acho que é fundamental, assim, Schumacher, é o autoconhecimento. Dizer assim, cara, o que eu gosto de fazer? O que eu tenho paixão? Eu fiz direito, então eu tenho que gostar mais de direito. Bom, se vai ser direito do trabalho, direito tributário, enfim, e tal, cara, alguma coisa tem que... Aí, para mim, é o primeiro ponto, né? Qual é a paixão? E aí você vai ter uma necessidade implícita disso, de fazer aquela coisa acontecer. Dentro dessa disposição vem uma coisa chamada, que a gente pode chamar de resiliência, que é a obstinação, determinação obstinada. Aí tem vários nomes, entendeu? Mas o que realmente você está disposto a fazer? E aí, Schumacher, eu vou te falar de cadeira, tá? Que eu acho que as pessoas têm muito... cara, tem muito discurso pronto, assim. Né? Eu sou um cara que eu quero... Realmente, quero me dedicar. Eu sou um cara mega comprometido, enfim, tal. É mesmo. Quantas horas você estuda por dia? Eu estudo 2 horas por semana, cara. Então, não...
Então, a questão do autoconhecimento, o cara saber o seguinte, eu tenho condições de entregar isso? Porque eu vejo um monte de gente que diz assim, não, mas eu quero ganhar mais, eu quero vencer, enfim e tal. Mas o cara não faz um curso de pós-graduação, entendeu? O cara ele não tem saco para leitura, ele não gosta de pesquisar, ele não gosta de atender cliente, ele não está muito comprometido com o problema do cliente realmente como se fosse o seu, a coisa mais importante do mundo. Cara, eu sempre enxerguei o seguinte, quando o cara me trazia um problema, eu dizia, cara, não existe coisa mais importante, entendeu? Aí parava aquele negócio, tinha que dar resultado, porque, cara, era aquilo ali. E hoje eu não vejo esse committed, esse comprometimento das pessoas. Então eu acho o seguinte, em primeiro lugar, assim, cara, o que você faz bem e como é que você consegue estar comprometido? Eu, no quarto semestre, assim, cara, eu preciso vencer, então eu preciso dar aula. Não é para dar aula, eu preciso ter mestrado. Para ter mestrado, eu preciso percorrer um caminho, preciso ter, né, publicação, enfim e tal. Então é isso, é de lá para frente. Onde é que você quer estar e como é que você chega até lá? Eu estou fazendo um trabalho de coach lá com alguns advogados do escritório e a gente faz alguns passo a passo bem interessantes. Né? Um deles é fazer um desenho. Onde é que você quer estar daqui a 5 anos? E qual é o percurso que você vai ter? Qual é o caminho que você percorre para lá? Eu quero ser uma pessoa nacionalmente reconhecida. Bom, para isso, né, provavelmente você vai ter que ter uma formação acadêmica, provavelmente você vai ter que ter publicação, provavelmente você vai ter que estar dando palestra em algum lugar. Eu acho importante, hoje em dia, o cara ter um mestrado, um doutorado, algo assim, para ter eu acho que não. Destaque, um local de destaque. Eu acho que não, cara. Eu acho que tem. Pô, eu tenho experiência dentro do escritório, assim, né? Eu tenho sócios mega graduados, pós-graduação, bababá. E tem outros que têm só a graduação, mas são advogados de primeiríssima linha, entendeu? Então, aquele negócio, né, a titulação, para mim, ela pesa muito pouco. E eu fiz isso, né? Tu pode falar, né? Eu posso falar, eu fiz mestrado, fiz doutorado na PUC também, acabei abandonando o doutorado, porque lá pela Santa dizer assim, cara, eu acho que o bom desse tipo de curso é que ele te proporciona que você faça uma autorreflexão, que você vá atrás. Porque daí, se você não tem organização, disciplina, ele diz assim, não, agora você vai estudar tal coisa de maneira profunda. Né? E aí, interessante que você se puxa. Agora, tem gente que faz isso natural, tem cara que faz isso no estudo do processo, não precisa ter nada. Pô, o cara, se bobear, o cara dá um show aí, muito pós-doutor, porque realmente ele está committed naquele negócio. Então, eu acho que tem alguns dogmas. É bom. Eu acho que o cliente também vai te procurar, que nem tu falou, pelo resultado que tu entrega, muito mais. Não vai ficar olhando normalmente, né? Vou falar assim, não vai ficar olhando, o Carpena, ele tem doutorado aqui, mas agora eu vou contratar ele. Geralmente eles não sabem, né? Exato. Geralmente não sabem. Tu não vai atender o cliente, não vai levar o teu currículo lá para ele, né? Exatamente. Sabe, se o cara entrar no site, enfim, também, mas eu acho que ninguém contrata olhando no site. Entendeu? Eu também acho. O cara vai lá e diz o seguinte, cara, eu tô com um pipinão, Schumacher, quem é que você me recomenda? Você vai um advogado que você confia, confiança profissional. Você vai num médico, tu sabe onde é que ele se formou? Não? Faço nem ideia. Vamos pegar os grandes nomes aqui. Você escolhe lá o Lucchesi, por exemplo, que é um querido lá de coração. Eu não sei onde ele se formou, eu não sei se ele tem pós-graduação, não sei nada. Mas é um cara que tem uma experiência, um reconhecimento, enfim, tal, que é um cara que entrega, que sabe o que está falando. Você sente tem um notório saber, né? Todo mundo sabe, né? Eu acho que faz muito sentido isso que tu está falando. E eu vejo também, assim, que a gente busca muito hoje em dia, as pessoas olham e acham assim, pô, o Carpena... Vamos na tua rede social e ver, pô, o Carpena estava lá na comitiva do governador nos Estados Unidos, o Carpena trabalha para os minoritários da Smile. O cara vai ver que tu tá inserido num contexto, né? Os caras vão ver, sabem que tu tá skill, né? Cara? Que nem tu disse, né? A palavra, acho que foi muito a calhar isso, né? Eu acho assim, quando você faz eu acho que tem uma vida profissional verdadeira, né, Schumacher, as coisas acabam acontecendo, né, e você, né, vamos dizer assim, tem, vamos dizer assim, um nível, né, não vou dizer de relacionamento, mas de intersecção com as coisas que fazem sentido, porque é importante para você estar presente em alguns lugares e é importante também para aquelas pessoas que você esteja ali também dando a tua contribuição. E eu estou falando isso assim de pessoas, não estou falando de mim, até de pessoas que eu gosto que contribuam para mim, que às vezes contribuem sem qualquer, vamos dizer assim, formação acadêmica, entendeu? Cara, tem pessoas assim que são lá que vale o papo, entendeu? Sim. Vale a pena ser, né, às vezes amigos, às vezes conhecidos, às vezes colegas, enfim e tal, né? Você troca coisas maravilhosas, enfim. Então eu me sinto de alguma maneira agraciado por poder participar da vida de algumas pessoas, de ser procurado por exemplo, colegas lá e dizer, cara,
me ajuda a chegar onde eu quero. Que é esse, aspas, coach. Cara, que sorte, que benção esses caras têm um coach que nem tu, né? Eu vejo hoje em dia a profissão de coach aí, uns caras que nunca ganharam nada, nunca fizeram nada na vida e são coach, sabe, cara? Pô, tu tem uma história, eu sempre digo assim, pô, o dia que eu precisar de um coach, eu quero alguém que tenha uma história lá, um monte de medalha na parede, né, cara? Mas assim, eu falo brincando do coach, porque eu acho o seguinte, o que é importante? Sensacional. Eu acho que o coach tem que fazer o seguinte, é ajudar tu te encontrar. Quem é que tu é? O que tu é bom? O que tu quer? Entendeu? Não é o discurso, eu sou um cara assim. Não. Quem é de verdade? E isso, cara, é algo que eu acho que tem bastante valor, entendeu? Uhum. Tem bastante valor, assim, porque, pô, cara, no momento que começa a saber, assim, o que eu estou disposto, tu vai dizer assim, cara, pelo que eu estou disposto a entregar, eu vou chegar até aqui ou até lá. Mas eu tenho que saber, entendeu? Porque senão eu tenho que ter alinhamento de expectativa. E às vezes isso é muito bom, entendeu? Porque o cara diz assim, cara, tudo é proporcional. A ambição é importante nesse momento aí, né? É a ambição. Onde é que tu vai chegar? Mas o seguinte, tem ambição, tu tá disposto a pagar o preço? Esse é o ponto. Porque tá todo mundo querendo assim, não, eu quero ter dinheiro, eu quero ter sucesso. Tá, tudo bem. Então vamos lá, vamos parar, né? Vamos fazer 2 anos de mestrado, você não vai sair de casa, não vai ter festa. Não, foi o que eu fiz aos 20 anos. Entendeu? Não me caiu o pedaço, enfim, tal. Eu era apaixonado por aquilo ali. Mas, se não fosse, o cara te virado uma tortura, entendeu? Então, por isso tem que entender. Então, cada um tem um percurso. E tem pessoas que têm outras qualidades, né? E vão se dar tão bem quanto, entendeu? Sim. Desde que façam o que gostam também. Então, eu também acho isso. E hoje em dia o Carpena ele trabalha muito com M&A, com operações estruturadas. Fala um pouquinho, cara, só para entender. Hoje em dia o Carpena tem... lá, que era professor, que fez mestrado, que desenvolveu o escritório, que iniciou lá com o teu bisavô. Hoje em dia o Carpena, ele está muito mais na área de fusões, aquisições. Como é que a gente está hoje, né, Schumacher? A gente conseguiu, graças a Deus, desenvolver várias áreas. Então, hoje, tem vários colegas em vários setores diferentes. Então, como a gente é um empresarial full service, então, né, vai ter a área trabalhista, vai ter a civil, vai ter contratos, vai ter o administrativo, o ambiental, blá, blá, blá. Tributário e por aí vai. O que eu estou mais focado hoje? Eu estou mais focado hoje em tentar ajudar as empresas a crescerem, a se desenvolverem. Então, vamos lá, estou preocupado a estar próximo do cliente para tentar conseguir lá um capital de giro, tentar conseguir um fundo de investimento para botar dinheiro nele, né, para fazer uma operação societária de fusão, onde você pega 2 empresas médias, transforma numa grande e acaba dominando o mercado. Então, fazendo coisas, às vezes, um pouco mais... não vou dizer complexas, mas coisas às vezes um pouco mais fora, né? Que é unir as sinergias para conseguir fazer a coisa acontecer. Eu acho que esse é um mercado super interessante, né? Porque você tem bastante coisa assim pela frente, você trafega por vários setores, né? Você vai para o setor financeiro, você acaba indo, né, para o setor de, né, trabalhando com advisors lá, com valuation de empresa, então você acaba tendo, vamos dizer assim, uma convivência com alguém que não é só aquele dia a dia do advogado, né? Que né, trabalhando só com o juiz, com o desembargador, né, e despachar, com o escrivão, enfim, tal. Eu continuo fazendo contencioso, faço tentação oral, né, vou a Brasília, trabalho em processo. Na semana passada fiz uma avaliação de um processo, tinha 50 volumes, quer dizer, é um negócio mega cansativo. Mas eu hoje estou focado assim de que forma eu posso contribuir mais. Então hoje tem, por exemplo, tem o Walter que é doutor em processo. Quer dizer, ele é melhor que eu nisso. Né? Então ele pode conduzir isso. Né? Então é você abrir espaço para o que você fazia, que eu era o cara do processo, escrever de processo, era professor de processo. Então, mas você abre espaço para alguém passar e te ultrapassar. Isso eu acho uma virtude. Você ter essa possibilidade. Isso é liderança, cara. E aí você procurar outros segmentos. Cara, olha aqui, ó. No escritório já tem gente que faz o que eu faço, entendeu? Eu não vou dizer para os caras não fazerem o que eu faço. Eles já estão fazendo melhor que eu. Então, cara, vai lá. Então, o que eu vou fazer agora? Onde é que eu posso contribuir, entendeu? Onde é que você vai indo? E aí, o que eu acho mais legal, assim, para mim, o mais confortante, é que a vida tem várias fases. Né? Eu tive a fase acadêmica, né? Eu tive a fase de advogado de contencioso, né? A fase que eu ia toda semana para Brasília, para a STJ, fazer tentação oral, enfim, tal, legal. E hoje eu estou numa vibe ali de trabalhando com questões de minoritários, né, de mercado de capitais, enfim, então que é uma outra batida. Né? E aí tu vai te apaixonando cada vez, tu te recicla a tua paixão pela profissão, né? Entendeu? Então eu acho que é uma experiência. Né? Eu gosto do que eu faço, assim, e fico feliz lá de ter um grupo também que eu vejo bem satisfeito, assim, pessoal dedicado, né, o committed que eu falo. Assim.
Para finalizar aqui, a gente sempre gosta de uma última palavra aí do entrevistado, assim, qual a tua dica, assim, para fechar com chave de ouro aqui o nosso podcast? O que tu diria agora que a gente está no mês do advogado, né, agosto, e até esse é o grande foco aqui hoje do nosso podcast aí esse mês. O que tu falaria para esse advogado que está nos olhando, que é um admirador do teu trabalho? O que tu diria para o estagiário também, que está lá no 4º semestre, né? Talvez não está levando muito a sério a faculdade. Acho que essa dica já ficou um pouco implícita aqui. Mas o que tu falaria para essas pessoas, assim, cara? Eu acho o seguinte, Schumacher, se eu tivesse dar uma dica para qualquer profissão, eu diria o seguinte, cara, planeje. Entendeu? Olha 5 anos para frente e volta. Onde é que você quer estar? E aí planeja e execute, né? Então é isso. Então faz um planejamento assim, cara, plano de negócio. Um plano de negócio. Né? E aí o que a gente vê? As pessoas vivem a vida, não vou dizer vida louca, né? Mas as pessoas vivem e vão vivendo. Sim. Né? Sem planejamento, sem pensar. Né? Você vê aí o pessoal lá, né? Parece uma coisa meio inconsequente, né? Homem, mulher, enfim, tal, relacionamentos líquidos, né? Então todo mundo se relaciona com todo mundo, ninguém tem comprometimento com nada. O tempo vai passando, demora, você vê aí a pessoa que estava só na festa, tá com 38 anos na festa ali, enfim, tal, tipo, mas eu não casei, não tive filho, enfim, tal. Morando com os pais ainda. Morando com os pais. Cara, mas faltou um planejamento, né? Olhar lá, se autoconhecer, não, eu quero isso. Se você quer, tudo certo. Agora, se eu quero constituir uma família, enfim, tal, não é aos 38 que você vai se dar conta disso para conseguir alguém para casar, né, com uma série de riscos. Ou aos 40, aos 45, enfim. Tal. Então, é questão de olhar assim, onde é que eu quero estar e o que eu tenho que fazer para estar lá. Parece simples, mas não é. Né? E executar é mais difícil ainda. Uma coisa é dizer, não, eu vou fazer tal coisa. Uma coisa é aquela vida bonita que a gente vê de Instagram ali, outra coisa é o que vem por trás, né? Isso, cara, né? Tem muita porrada aí, muito sacrifício que a gente toma aí. Nossa Senhora, né? Queria que tu deixasse aqui como é que o pessoal acha, como é que ele tem acesso ao Carpena Advogados, o site, Instagram. Tá, eu acho que é só botar na internet aí, www.carpena.com.br, ali vai ter o site do escritório, tem tudo aí, me acessa também aí por ali. Acho que está super tranquilo, tem os telefones do escritório, enfim. Redes sociais hoje aí também é uma tônica, né? É verdade. A gente está aí. Enfim. Uma necessidade, né? Inclusive, né? Para que nós somos profissionais liberais. Quero te agradecer muito aí a tua presença. Foi muito boa a conversa aqui. A gente aprendeu muito contigo aí. Foi uma honra eu te ter no meu programa, cara. Sabe? Não é da boca para fora. Eu te admiro muito. Vejo a tua caminhada, como eu te disse, eu te conheço há bastante tempo e vi a tua caminhada e fico muito orgulhoso de te receber. Não contei as pedreiras aqui, né? Mas enfim, tem muito tombo aí, eu acho que ninguém... Outra hora a gente volta aí, né? As portas estão sempre abertas aí para ti. Mas faz parte, né? E é engraçado, né? Só para finalizar, Fique à vontade. Esses tombos aí, cara, nos deixam fortes, olha... A gente cresce bastante. É na dor aí que tu dá um salto. Então teve muita porrada que eu também ao longo da vida aí, de tudo que é lado. Cara, hoje eu sou grato. Acho que é por aí. E é na diversidade que a gente cria um músculo, né? É isso aí. Né? Quebrando fibras que o músculo cresce, não é assim? Aí é o desafio, né? De você ter filhos e dar tudo, enfim, tal, criar uma bolha, enfim, né? Você tem que deixar aí tomar um pouco de porrada para pegar anticorpos. Né? É verdade. Quero agradecer a presença de vocês. Quero dizer que esse mês de agosto a gente vai ter outras pessoas da área jurídica aqui. Na próxima terça, às 20 horas, nós estaremos aqui no Central Multicast. Você também pode localizar o nosso podcast hoje em dia no nosso Spotify. Nós estamos lá no Spotify. Quero agradecer aqui, nunca falo, mas quero deixar aqui um abraço para o Matias, que é o nosso técnico aqui, que está sempre à disposição, um queridão. E aguardo vocês na próxima terça aqui, às 20 horas, no nosso Central Multicast. Um abraço, boa noite.